Então vamos lá, gente, vamos falar sobre preconceito, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o preconceito, quando se fala de preconceito, é uma definição de algo que a gente não sabe o que é, a gente não tem um conhecimento profundo sobre aquele assunto, e mesmo assim julgamos esse assunto. Então aqui eu estou fazendo esse vídeo para que vocês do sétimo ano tenham em mente os principais tipos de preconceitos que existem, tá? Os principais tipos de preconceito que existem. Antes disso tudo, eu quero dizer para vocês que lá no Classroom eu já deixei para vocês um trabalho, um material sobre a questão do preconceito no Brasil, né, o preconceito racial, tá? E os fatores que vão agravar esse preconceito no Brasil. Então, o primeiro tipo de preconceito que nós temos aí é o preconceito racial, né? Racial, né? E aí nós chamamos ele de racismo, né? O preconceito racial é o racismo, tá? O que é esse preconceito racial? É a ideia de que uma pessoa, uma determinada raça qualquer, né, seja superior a outra, né? Um desses exemplos mais tristes que nós vimos no mundo foi o período da escravidão no Brasil, tá? Da escravidão no Brasil, escravocrata brasileiro, e não só o período escravocrata brasileiro, como também, né, o genocídio, o assassinato em massa, né, do nazismo, né, na Alemanha, tá? De alemães contra judeus, negros, ciganos, e qualquer tipo de raça que não fosse a deles, tá? Que chamavam de ariano, sendo superior, tá? Esse sentimento nasce de uma superioridade irracional, tá? Assim, não tem razão para se pensar que é superior pela cor da pele ou por lugar de nascença, mas parte desse princípio, tá? Então é importante a gente trabalhar isso, tá? Porque existem formas de manifestações preconceituosas, tá? Que ocorrem, por exemplo, de país contra um determinado grupo. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles acreditam que os latinos, os asiáticos, são inferiores a eles, né? E isso é chamado de xenofobia. Xenofobia é aversão ao estrangeiro, ou seja, é aquele medo do estrangeiro, ou seja, que o estrangeiro, quem vem de fora, é inferior a ele, foi ali para tomar o emprego dele, foi ali para poder destruir a cidade dele, o país dele, né? No Brasil a gente tem até esse exemplo, né? Mas só que não é de país para país, é de região para região. O cara nasce no Nordeste, nós chamamos de Paraíba, né? E não existe nem essa naturalidade de Paraíba, né? Paraibano que nasce na Paraíba, né? O termo de Paraíba é dizer que o cara é burro, que o cara é boçal, que o cara não sabe nada, né? Que só tem serviços chulos que nós não queremos, por exemplo, porteiros, limpadores, síndicos, essas coisas assim. Então isso é um tipo de preconceito, né, que está relacionado ao preconceito racial, tá? O outro preconceito pra gente é o preconceito social, tá? E esse tipo de preconceito, tá, de classe social, está relacionado ao sentimento do preconceituoso, né, ligado ao status social ocupado pela pessoa. Tá? Como assim? Tá? O fato do cara se achar melhor que o outro por pertencer a um grupo social ou ter uma condição financeira melhor, né, do que aquele outro que está próximo a ele. Tá? Questão de nível de escolaridade, né? Anota aí, o preconceito social está relacionado, né, aqui ao nível de escolaridade, ao padrão de vida, renda, dentre outros, tá? Então, esse aí é o chamado preconceito, né, conhecido como preconceito social, tá? Como que eu vou explicar isso para vocês, né? Por exemplo, tem gente que é julgada pelo que tem, tá? Tem gente que não é julgada pelo que é. Às vezes a pessoa tem um mau caráter, mas por ter um bom carro, uma boa casa, ele é mais respeitado, né? Outro exemplo é a questão de profissão, que fala, não, mas fulano é médico, fulano é engenheiro, fulano é professor, tal. Como se fosse fazer com que a pessoa,
profissão, pelo estudo dela, fosse melhor que outra, e não é, tá bom? Então esse é o preconceito chamado preconceito social. O preconceito religioso nós conhecemos, né, muito bem, que é a intolerância de crença, né, religiosa. De novo, Adolf Hitler na Alemanha pode ser um mau exemplo, mas é um exemplo a ser visto sobre esse preconceito contra os judeus, por exemplo, que o judaísmo, a religião judaica, ele via como uma religião problemática, né? Outro exemplo é quando a gente fala assim, fulano é macumbeiro. Não existe religião macumba, né? Macumba é o nome de uma vara, né, que gerou uma dança, mas isso é outra questão histórica, tá? Mas a pessoa fala, macumbeiro e tal. O cara é espírita, o cara pode ser espírita kardecista, espírita de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, indígena, né? Então assim, não é porque eu não sou da religião dele, a religião dele é uma religião que seja ruim, é uma religião diferente, né? E pessoas às vezes julgam, a pessoa que não aceita algo de alguém, amizade com alguém que seja espírita, né? Assim também tem pessoas que não costumam ter relações com pessoas que sejam crentes ou evangélicos. Ou evangélicos não têm relação com católicos, né? Não gostam, debocham, zombam, fazem piada, quer piadinha. Pastor, não sei quem é beato, não sei quem é macumbeiro, tal. Então essas coisas assim estão relacionadas ao preconceito religioso, que é tão ruim quanto qualquer outro tipo de preconceito, tá? Preconceito de orientação sexual. Aqui a gente tem que ser mais claro com vocês, tá? Por quê, né? Existe um movimento, uma comunidade, na verdade, chamado LGBT, tá? Nessa comunidade, você tem a defesa dos interesses desses que não são heterossexuais, ou seja, que não gostam do sexo oposto, que não se sente atraído pelo sexo oposto, e sim pelo mesmo sexo. Tá? E todo preconceito contra uma orientação sexual é chamado de homofobia, tá? Que é o sentimento de repulsa, de ódio, de aversão às pessoas que são homossexuais. Tá? E esse preconceito ele acaba gerando muitos crimes motivados simplesmente por esse preconceito. Tá? E aí é um desrespeito aos direitos humanos. Tá? Então a OMS, a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou no dia 17 de maio, né, o Dia Internacional contra a Homofobia, para poder defender, né, esses grupos, né, de homossexuais que sofrem preconceito de todos os tipos e gêneros. Tá? Então são questões muito delicadas a serem trabalhadas, tá? E tem o preconceito também de gênero, né, gente? E é chamado de misoginia. O cara fala, fulano é misógino. O que é misógino? É que o homem se sente superior à mulher, né? Dizem que as mulheres são inferiores, tá? Então, misoginia é achar que a mulher é inferior ao homem. Isso acontece, infelizmente, até no Brasil mesmo, tá? Alguns políticos, né? Não vou citar nomes aqui, mas alguns políticos, eles pregam que a mulher deva receber menos que o homem, tendo a mesma função. Existem menos oportunidades para mulheres. Você pega, por exemplo, uma prova militar do exército, você tem lá 100 vagas para mulheres para todo o Brasil e 1.000 e poucas vagas para homens. Tá? Isso é um preconceito por gênero. Aquela piadinha, a mulher sabe dirigir fogão, bateu alguma coisa, tinha que ser mulher mesmo, tal. Isso daí é misoginia, ou seja, alguém misógino que tem preconceito por gênero, tá bom? E preconceito linguístico, né, gente? Isso também é interessante demais, tá? Esse eu vou até falar o texto para você bem devagar aqui. O preconceito linguístico é definido como preconceito entre pessoas que falam o mesmo idioma, porém com diferenças, que pode existir em diversas regiões. O preconceito linguístico pode se manifestar como um desrespeito ao sotaque, a forma de articulação de língua, os erros gramaticais, o uso de expressões regionais. O Brasil, por exemplo, em razão da extensão territorial, possui inúmeros sotaques e modos de falar, devido às diferentes regionalidades. Entretanto, não se pode dizer que o português falado em uma região é mais correto do que outra. Exemplo, né? Nós cariocas falamos muito com X, né? Nós,
né? Os paulistas falam nós, né? Os paulistas falam porta, nós falamos porta, né? Os mineiros falam trem, né? O baiano fala oxente, né? E assim a gente vai. E tem gente que menospreza o outro por causa da forma de falar, né? E não se deve ser feito isso. Tem gente que fala de forma gramaticalmente errada, né? Nós vai. Nós vai tá errado para escrever. Mas tem gente que julga a pessoa por falar de forma errada, desprezando a pessoa por isso, né? Então isso daí também é um erro muito grande, é o preconceito linguístico. Valeu, galera!